Mas vamos lá, né? Vamos falar aí sobre choque e boys. O choque nada mais é que é quando o preço dá o primeiro sinal de mudança de comportamento, sugerindo que a tendência pode estar perdendo a força. De forma resumida, é quando o mercado está querendo mostrar para a gente que vai haver ali alguma reversão, né? Não significa que só porque vai acontecer determinado movimento, que eu vou mostrar aqui para vocês, que o mercado vai reverter, não. Mas já é um sinal para você ficar ligeiro, né? Vamos ver aqui numa tendência de alta, como seria, né? O mercado vem aqui deixando topos e fundos cada vez mais altos, certo? E aí o que acontece? Ele deixou um topo, tá? Deixou o fundo, o mercado vai lá, rompe esse topo novamente e vem perder esse fundo. Ó. Quando ele perde esse fundo aqui, ó, ele ativou o choque. Eu deixei marcado aqui para facilitar ó, o choque. Agora o choque, ele só tem validade quando o movimento ele rompe o topo anterior. Se ele não rompe o topo anterior, o choque não tem validade. Tá? Então, ou seja, se ele fosse aqui, ó, o mercado veio fazendo topo e fundos cada vez mais alto. E aí ele chegou aqui, ó, e fez isso e perdeu o fundo. Isso aqui não ativa um choque. Aqui é o que? Um pivô de baixa, um micro pivô de baixa, mas já não é um choque. O choque ele só é ativado quando ele perde o quê? Ou quando ele rompe o topo anterior, né? E depois ele vem o quê? Perder esse fundo. E aí ativa o choque, que é o primeiro contexto de que, primeiro sinal de que ele está querendo o quê? Reverter a tendência. Como eu estava falando aqui, meio que casa com aquilo que a gente já faz, porque se vocês lembrarem, no estudo que a gente faz da troca de polaridade, lá eu falo com vocês o que? O mercado vem fazendo topos e fundos cada vez mais alto. Quando o mercado ele chega próximo desse fundo ou rompe, quer mostrar o quê? Contexto de que o mercado possa ser que ele venha a reverter, porque quebra a angulação de alta. Ou seja, a gente está meio agora de forma técnica denominando isso. Né? Denominando isso. E agora você me pergunta, sim, Vini, ativou o choque. E agora onde é que vai ser minha entrada? Aí que vai entrar o broco, né? Que eu vou falar com vocês daqui a pouco, que é o broco. O broco é quando ele vai lá testar novamente a região do broco e aí ele tende a voltar para dar continuidade ao seu movimento. Quando ele vai testar o broco, vai existir, né? Eu não curto muito, né? Não é o meu perfil, mas eu acho válido. E até porque em algumas regiões que eu vejo que pô, tem muitas confluências, né? Como vocês veem aí que eu gosto de operar quando tem muitas confluências. Vamos supor que tem a média de 200 aqui em cima, tem a resistência, tem todo esse contexto. Aí eu vou e fico confortável para fazer isso. O que fazer a venda no toque da região, tá? A galera lá do SMC, eles vão marcar a região do broco, que daqui a pouco eu vou identificar para vocês como é que faz essa marcação. Mas chegou aqui na pontinha do broco, os caras já faz seu gatilho de entrada, tá? O stop automaticamente lá no topo da região, né? No topo da região ou no topo, Vinícius, vai ser no topo da região que a gente vai marcar o bloco. Né? Agora, se você ver ali que tá, dá para ajustar ali pro topinho, não vai ficar tão caro, aí você ajusta, que já fica mais protegido ainda, né? Eu, Vinícius, não curto muito, né? Eu prefiro uma confirmação, mas se eu ver ali que tem muito contexto, né? Tem todo tem a média de 200, tem uma resistência, uma grande quantidade de confluências, eu vou estar utilizando disso.
Então, o choque nada mais é do que uma quebra de estrutura de reversão, tá? O que é aqui eu abreviei, mas é o que? Quebra de estrutura de reversão, o choque. É quando o preço dá o primeiro sinal de mudança de comportamento, sugerindo que a tendência pode estar perdendo a força, ou seja, tendência de alta, ele vai lá, rompe o topo e depois vem cá romper o fundo, tá? E aí ativa o choque. Se fosse na tendência de baixa, ó, topo, fundo, o fundo, topo. Aí ele vem, rompe o fundo, pum, e vem aqui agora, ó, rompe o topo. Quando ele rompe, ativa o quê? O choque. Olha que coisa simples. Agora, o rompimento tem que ser um rompimento com expressão, tá? Não é um rompimento que foi aquele, só aquele paviozinho lá e, voltou, e depois voltou aqui para dentro. Não. Tem que ser um rompimento com expressão. Como assim, Vinícius? Um rompimento com expressão? Aquele rompimento ó, que é onde vai saindo candles de ignição, candles com força, né? Saiu da estrutura. Não pode ser aquele candle que fica aqui, ó. Chegou lá, foi lá, rompeu, voltou, aí depois deixou aquele paviozão. Né? Pode dar certo? Pode. Mas já não é um rompimento com tanta expressão. Já não deixa a gente tão confortável na ativação do choque. Então, ó, quando ele perde o fundo na tendência de baixa, perde o fundo, depois vai lá, volta e rompe o topo. Vamos ver isso aqui no gráfico. Botei aqui no gráfico 5 minutos. Vou tirar as médias, porque as médias só servem o quê? Como auxílio para a gente, né? A gente já estudou isso. Ó, um exemplo aqui, ó. Já está aqui na cara da gente, ó. Gráfico de 5 minutos. O mercado me veio aqui, ó. Esse movimento aqui. O mercado me vinha o quê? Tendência de alta, ó. Topo, fundo, ó. Fazendo sua estrutura. Chegou aqui, deixou um topo, fundo. Ele rompeu, ó. Rompeu esse topo, tá? E aí o que que aconteceu aqui, ó? Perdeu esse fundo, certo? Quando ele perde esse fundo, ó, aqui a gente marca o quê? Um choque. Ó, choque. Aqui a gente marca o choque, tá? Daqui a pouco eu falo sobre os gatilhos de entrada. Vamos ver se a gente acha outro aqui. Ó, aqui claro, ó. Aqui, ó, perdeu o topo? Não perdeu, ó. Ele só falhou o topo. Se ele falhou o topo, isso aqui já não é um choque, tá? Porque aqui é o que acontece, ó. Ele fez o topo, fundo, o topo foi mais baixo. Para ele ativar o choque, ele tinha que romper o topo, depois vir romper o fundo. Aí ele ativaria o choque aqui. Como ele não rompeu o topo, aqui nada mais é do que o quê? Um pivôzinho de baixo, tá? Um pivôzinho de baixo. Rompeu aqui, tá? É o pivô de baixo. Vamos ver se a gente acha mais aqui. Aqui também não foi, choque. Aqui, ó, o mercado vinha em tendência de baixa. Ó, fez uma acumulação aqui, né? Uma distribuição. Aí deixou um fundo, certo? Um topo. Rompeu esse fundo, ó. Pum. Deixou um fundo mais baixo, né? E aí depois ela fez o quê? Rompeu esse topo. Quando ela rompeu esse topo, o que é que ativou? Uma choque, que é a quebra de estrutura de reversão. Ou seja, estava em tendência de baixa, ativou a choque, quebra de estrutura, o movimento agora ao contrário. Vamos ver mais aqui. Ó, aqui não foi. Aqui também não foi. Aqui foi falha, né? Aqui também. Aqui não foi, ó. Você vê aqui, ó. Ele veio, fundo, topo, fundo. Né? Ah, Vinícius, esse fundinho aqui não vai validar? Não. É fundo e topo validado. Ou seja, ele deixa uma estrutura. Ó. Você olha, você não tem dúvida.
né? Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Você não tem dúvida que é topo e fundo. Agora, essas microestruturazinhas não. Agora, se você baixar o tempo gráfico e quiser fazer um gatilho pelo tempo gráfico menor, que às vezes você já pode estar se perguntando aí, né? Porque foi a primeira coisa que eu me perguntei. Pô, em qual tempo gráfico isso é válido? É válido em todos os tempos gráficos. Mas a nossa escola já, né, operacional, como eu já expliquei para vocês, quem é que manda no gráfico? Os tempos gráficos maiores, né, o TGM. Então a gente sempre vai operar a favor do tempo gráfico maior. Ou seja, se eu chegar lá, vamos supor, dando exemplo, nos 60 minutos, né? Aí pô, aqui eu já encontrei uma região forte, uma região que eu já identifiquei como uma região que pô, o mercado chegar ali, vai respeitar e tal. Aí eu vou pro gráfico do 5 do 2 do um, ver se eles deixam alguma dessas estruturas de choque, né? Pô, o mercado tá vindo de tendência de baixa, tendência de baixa, mas chegou dentro de uma localização que eu sei que é de comprador do TGM, né? Então aqui eu vou buscar pelo choque, tá? Mas em todos os tempos gráficos ele funciona. Aqui, ó, tendência de baixa. O mercado foi fazendo sua movimentação. Depois ele fez o que aqui, ó? Acumulou o fundozinho, ó. Qual foi o último fundo que não tinha sido rompido? Foi o de cá, né? Então, ó, quando ele foi rompido, pum. Depois ele deixou aqui o quê? Um topozinho, né? Bom, quando ele rompeu, a gente vai lá, ó. Pum. Marcou o choque, tá? Marcou o choque. E ativou o choque. Ah, Vinícius, antes de ativar o choque, vocês vão me ver fazer muito isso aqui agora, ó. Ele deixou aqui, começou a acumular. Pá, aqui a gente já identificou que tinha uma região. Identificou que tinha uma região. Aí ele rompeu esse fundo. Aí eu já fico olhando, ó, se ele romper aquele topo ali, vai ativar um choque. Enquanto ele não ativa, o que, é que eu vou deixar aqui, ó? Esse bichinho aqui, ó. O fica de olho, ó. Tá vendo o olhinho aí? Esse aí é o fica de olho. Quando ele romper, aí ele ativou o choque, eu vou lá e mudo o choque. Que aí ele ativou o choque, tá? Até tá dando para entender o que é o choque? Fica a dúvida em relação a isso aí? Dá um feedback aí. Tranquilo, né? É bem de boa, não tem. É algo que a gente praticamente já utiliza, só que agora com outro olhar, com outro contexto. Né? Isso, isso. Cadê meu texto, rapaz? Aqui vai aparecer assim. Aqui. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Pronto. Esse é o choque. E o boys? O boys nada mais é, cara, do que. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muita informação. O boys nada mais é do que uma quebra de estrutura de continuação, tá? O mercado veio, fez o fundo, deixou o topo, deixou o fundo. Quando ele rompe o topo, é um boys. A gente já sabe o que é isso aqui, né? Ele rompeu o topo, ele está dando continuidade de movimento, né? É o boys, tá? Só que o boys a gente vai utilizar ele juntamente com o choque também, tá? Vamos dar exemplo aqui. O mercado vem aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aí, ó, rompeu esse topo. Aí depois ele vê. Ah, vou deixar aqui. Vamos dizer, só para a gente estruturar aqui, ó. Vamos dizer porque a gente tem uma região aqui já, ó. A região A pode ser um fundo anterior, que a gente já entende como troca de polaridade, pode ser uma média de 200 que está aqui, né? A gente já sabe que é uma localização de venda, então a gente já fica meio, pô, quando chegar ali naquela região, eu quero ver como é que vai ser, né? Às vezes vai dar a oportunidade de a gente vender aqui mesmo, né? A gente já faz nossa vendinha aqui, executa,
Quando chegar nas regiões de trava, a gente já faz nossa saída. Mas se você chegou no mercado, ele já tinha feito esse movimento aqui, ó. Aí você vai aguardar. E aí, ó, o que é que eu já vou ter feito aqui, ó? Já vou ter marcado essa região, ó. Vou marcar essa região para a gente ficar o quê? De olho. Fica de olho. Aí o mercado vem lá, ó, pum, ativou o que? O choque. Pô, ativou o choque, velho. Pô, massa. Aí o que é que vocês vão ver lá? Eu vou fazer o quê? Vou marcar o broco. Já já vou explicar a vocês como é que faz a marcação do broco. Pronto, marquei o broco. O que é que eu vou aguardar agora? Vou aguardar ele voltar a testar o broco. Ah, Vinícius, um detalhe importante, tá? Preste atenção nisso aqui, ó. Antes de ele ativar e ir lá buscar o broco, o que é que ele faz? Ele faz uma indução. Aí ele faz isso aqui, ó. Topo, fundo, topo. Aí, ó. O que é que a galera faz aqui? Vende, né? A galera, oxe, falhou o topo. Peguei a Fibonacci aqui, tá dando em 50%. Deixou o topo duplo. Aí a galera executa uma venda aqui, ó. Executa uma entrada aí. Uma entrada aqui. O stop aqui, ó. Aí o stop tá aqui, ó. E aí o que é que o bichão faz agora, ó? Pum, consome essa liquidez. Chega na região do broco. E aí, ó, entrega o movimento. Tá? Então, ó. Por isso, Vinícius, por que eu não entro antes? Porque tem que aguardar o bloco. Porque o mercado ele, o tempo todo vai estar tentando fazer a indução, né? Para capturar a liquidez. Então a gente tem que ficar veaco nisso, tá? E aí, ó. Aqui era um fundo, né? Que ativou o choque. Quando ele rompe esse fundo aqui, ó. O que é que ele ativou? O boys? Ou o que é que ele ativou? O boys, né? Quebra de estrutura de continuidade. O boys, ele já me deixa o quê? Confortável dentro da região, porque ele confirmou o choque, tá ligado? O choque, ele confirmou o choque. E aí, ó, automaticamente, quando ele ativa o boys, normalmente ele já fez o quê? Umas outras estruturas dentro. Vamos supor, ele vem aqui, ó. E aí, ó, o stop que tava lá, a gente já vai conseguir ajustar, né? E normalmente é quando tá o quê? Deixando normalmente um topo mais baixo, né? E a gente vai utilizando isso. Vamos lá para o gráfico para a gente entender isso. Mas ó, o choque nada mais é do que a quebra de estrutura de reversão e o boys quebra de estrutura de continuidade. Tá? E o boys, quando ele vem após um choque, ele confirma o choque, né? Fica mais suave ainda para a gente entrar na operação. Tá? Como eu já expliquei para vocês ali, vou apagar tudo aqui para não ficar muita coisa no gráfico. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos identificar isso aqui. Vamos ver se a gente acha uma estrutura aqui. Aqui é uma estrutura, ó. O mercado vinha em uma tendência de alta, ó. Fundo, topo, ó. Deixando topos e fundos cada vez mais alto. Aí deixou aqui um topo, fundo, rompeu o topo e não deu continuidade. Aí aqui, ó, vocês vão me ver fazer o quê, ó? Galera, fica de olho. Já vou marcar essa região. Quando ele rompe o fundo, ó, ativou o choque, tá? Ativou o choque. Aí, ó, ele veio, deixou um topo mais alto. Quando ele rompeu esse fundo aqui, tá? Porque foi para paviozão lá, ó. Quando ele rompeu esse fundo, ó, ele ativou o boys. Que é o boys o quê? É uma quebra de estrutura de continuidade, tá? Uma quebra de estrutura de continuidade. Deixa eu mostrar outro exemplo aí para daqui a pouco a gente falar sobre o broco.
Aqui, uma estrutura aqui, ó. O mercado vinha em tendência de baixa. Sobe troço. O negócio ficou bem em cima do... Agora. Deixa eu tirar ele daqui e jogar para cá. Ó, tendência de baixa, ó. Topos e fundos cada vez mais baixo. Deixou um fundo. Para ele continuar a tendência, ele tinha que fazer o quê? Esse movimento aqui, né? Certo? Ele não fez. Então, ó, ele veio, deixou um fundo, topo, rompeu esse fundo, tá? E aí o que eu já fico ligado, pô, vou marcar lá, ó, aquela região. Ó, aqui não ativou o choque não, ó. Aqui não ativou o choque não. Pensei que tinha ativado, mas não ativou não. Perdão. Mas você vê que não ativou o choque, ó. Olha quanto tempo ele passou aí dentro. Ó. Não ativou o choque. Olha quanto tempo ele passou aí dentro. Ó. Qual foi o último fundo depois aqui a não ser rompido? Foi cá. Então, ó. O choque vai ser ativado aqui. O mercado tava lateral. Ponto. Beleza. O mercado tava lateral. Esse fundo aqui estava sendo respeitado. Esse fundo também sendo respeitado. Ele veio, ó, deixou um fundo, deixou um topo. Ele não rompeu esse fundo? Não rompeu, ó? Os fundos aqui? Não deixou um fundo? Ele tinha que, para ele dar continuidade no movimento de baixo, ele não tinha que fazer isso aqui, ó? Era isso aqui. Mas o que é que ele fez? Ele deixou um fundo. Aí eu vou marcar aqui, ó. Pô, quando esse bicho ativar ali, ó. Se ele vier para cá para cima, ele vai ativar o choque. Tá? Ele vai ativar o choque. E aí ele veio trabalhando aqui, ó. Paciência. Aqui é o gráfico do 15 minutos. Ah, Vinícius, então eu não vou entrar enquanto ele não tiver atingido, ativado o choque. Não, não significa isso, né? A gente vai fazer nossas marcações e tal, mas a gente vai entender o quê? Pô, enquanto ele não ativou o choque, então ele não reverteu. Então todo esse movimento que ele pode estar fazendo aqui, ó, pode ser um movimento só de correção, tá? Ficar ligeiro nisso. Quando ele ativar o choque, significa que ele pode o quê? Reverter a tendência, né? Que é o primeiro sinal que ele dá. Aí rompeu aqui, ó. Rompeu o choque, ó. Pum. Após o rompimento do choque, ele deixa um topo. Quando ele romper esse topo, vai ser ativação do quê? Do boys. Ó. Vai ser o do boys. Quando vem o choque e depois vem o boys confirma a reversão de tendência naquele momento ali, tá? Vamos ver agora a questão do bloco, né? Para estruturar melhor as entradas. Vou jogar no gráfico do 5, fica melhor para a gente ver mais exemplos. Vamos ver se hoje aqui deixou alguma coisinha. Vamos ver aqui. Aqui, deixou, tá? Deixou, ó. O mercado nesse momento aqui, ó, vem aqui, tendência de baixa, né? Ó, tendência de baixa. Chegou a pá, mostrando tendência de baixa. Qual foi o fundo aqui? Ó, fundo. Ele veio, deixou o topo, rompeu esse fundo. O que é que Vinícius faz aqui agora? Ó? Vou marcar. Eu teria marcado aqui com o olhinho, né? Pô, fica de olho. Pá, quando ele romper aí, ó. Pá, rompeu. Ativou o quê? O choque. Tá? Ativou o choque. Vinícius, ativou o choque. Onde é que vai ser minha entrada? A sua entrada vai ser na região do broco. Qual é o broco? O broco, ó, é o último candle, se é na tendência de baixa, né? É o último candle que é negativo, né? Que estava mostrando força de baixa. Ou seja, esse foi o último candle, depois os outros foi o quê? Positivo. Aí a gente, ó, tem que ser cirúrgico nisso, tá? Cirúrgico. Marca a máxima do pavio e a mínima também, se tiver.
tá? Cirúrgico, ó. Marquei a máxima, marquei a mínima, pronto. Eu vou marcar aqui como ó, região de demanda, tá? O bloco nada mais é do que uma região de demanda, onde os compradores entram atuante, tá? Quando o preço voltar nessa região, é onde eu faço minha compra. Aí entra aquela questão. Pô, marquei aqui, dando exemplo. Vai ter, ó, tem uma caixinha aqui, deixa eu ver se eu acho essa caixinha. Deixa eu marcar, ver se eu acho essa caixinha aqui que fica melhor para mais didático. Peraí. Não, vai estar aqui, né? É, aqui. Edson entrou aí. Boa noite, Edson. Show de bola. Chegou a hora aí, mas fica tranquilo que tá sendo gravado aí desde a minha primeira palavra, tá? Então, ó, vai ter dois tipos de entrada, tá? Vou chamar nível arrojado, tá? O nível arrojado ele entra o quê? No toque da região. No toque da região. É o nível arrojado. O nível arrojado, ó, o preço tocou na região, ele vai meter a entrada. E o stop? O stop tem que ser abaixo da região de choque, ou do bloco. Aí, claro que a gente nunca vai marcar aqui certinho, né? Bota um pouquinho para baixo, né? Um pouquinho para baixo. Aqui vai ser a região, ó, do stop. Ah, se o stop ficou longo, filho, não entra. Não entra no toque. Vai aguardar o quê? O outro nível. Qual vai ser o outro nível, Vinícius? Eu não vou chamar de conservador não, tá? É nível moderado. Nível moderado. Opa. Nível moderado. O nível moderado ele entra o quê? Na confirmação, filho. Nível moderado ele entra o quê? Na confirmação. Deixa eu marcar aqui esse um azulzinho diferente. Um verdezinho. O nível moderado ele já esperou a rejeição. Entrou um candlezinho de confirmaçãozinho ali, ó. Ele vai entrar aqui. Tá? Vai ser a entrada dele. O stop automaticamente no fundozinho aqui, né, pai? Ponto. Esse aí, ó, é o nível moderado. Agora, ó, o arrojado que entrou aqui, jogou o stop lá. Depois que o candle confirma, se ele quiser, ó, ele pode fazer o quê? O ajuste de stop, né? O stop dele que tava lá, ó, ele já joga para cá. Já faz o que aqui, ó? O ajuste de stop. E aí ele já fica o que? Tranquilaço, né? Já não precisa ficar tão agoniado. Então, Vinícius, onde é que seria a minha entrada? Ó, se o mercado veio, deixou um fundozinho, né? Deixou um fundo, rompeu esse fundo e depois foi lá, buscou, rompeu o topo, ativou o choque. O que a gente aguarda agora aí, ele vinha, ó, a captura de liquidez aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que normalmente ele faz a indução? Eles fazem a indução antes. Olha o que ele fez aqui, ó. Ó. Deixou aqui, ó. A galera compra aqui, ele pega a liquidez. Pum, chegou na região. Que é o bloco que vocês marcou. Que é a região, nada mais do que uma região de demanda. E aí entra o quê? O nível 2, ou o nível moderado e o nível arrojado, né? A gente entraria aqui.